Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Larissa. Eu sou a Larissa também. Nós somos analistas de dados aqui da Brasil Paralelo. E hoje nós vamos apresentar aqui no Liberty Tech como fazer um dashboard do Data Studio. Só para falar um pouquinho de mim, né? Eu entrei aqui na Brasil Paralelo em dezembro do ano passado, então é bem recente. Desde sempre eu trabalho na área de dados, e é uma área que eu sou apaixonada. Então, vou mostrar aqui, junto com a Lari, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é trazer informações por meio dos dados. E eu sou analista de dados aqui também, estou há 3 meses, entrei em maio. E essa parte de dados, para mim, é bem nova, assim, comecei a trabalhar nessa área esse ano. E estou gostando muito, assim, já decidi que é nisso que eu quero ficar. Então, é uma área muito legal e vocês vão ver que é muito legal fazer um dash. Sim, e praticamente esse dash que a gente vai fazer é uma continuação de um vídeo da Liberty Tech de modelagem de dados dimensional, né? Que aí vocês podem olhar. Vamos colocar o link aqui no vídeo para vocês clicarem. Na verdade, eu não sei se está na descrição. Vai ficar na descrição. E aí a gente já convida vocês a seguirem o canal da Liberty Tech, indicar, ativar o sininho. Indica para todo mundo. Isso. E assiste os vídeos anteriores, tem muito vídeo legal já. Para começar, tem Data Studio, não sei se vocês conhecem, é uma plataforma, né, do Google que serve para fazer relatórios. Assim que você entra no Data Studio... Então, a gente tem aqui a Data Studio, essa é a primeira, assim que a gente abre, é essa página que a gente vê. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui, ó, é trazer os nossos dados, que a gente vai usar para construir o Dash, né? Sim, é. Então, qual que é a ideia? Todo relatório é feito a partir de alguns dados, né? E aonde você vai pegar esses dados? Depende da sua fonte, de informação, da sua fonte de dados, que tem a ver, então, com esse vídeo do Liberty Tech de modelagem de dados dimensional. Né? Então, logo que você abre o Data Studio, aqui vai ter uma opção de conectar os dados. Então, aqui tem várias opções de fontes de dados. Desde o Google Analytics até lá embaixo, assim, tem várias opções. Uhum. E o que a gente usa, que foi explicado, é o BigQuery. Então, a gente vai clicar no BigQuery. Isso. A gente usa o BigQuery. E na nossa fonte de informação, através de uma consulta personalizada, que essa query que a gente vai colocar, que vai montar, que já está meio que pronta aqui, vai se conectar com os nossos dados lá do DW, né, que foi já explicado. Uhum. Essa é a query que a gente vai utilizar. O que tem nessa query, né? Essa query tem as informações, a gente está pegando as informações. Na verdade, é fake essa informação aqui para a gente, né, não mostrar os dados reais da Brasil Paralelo, mas no geral aqui tem, a gente está fazendo um cenário da localização dos nossos membros, né? Então a gente pegou só um percentual, um número assim de membros para mostrar onde que eles estão localizados, tanto no Brasil quanto no mundo. Isso. Então, a gente selecionou aqui, ó, do nosso Data Warehouse, né, que são nossos dados estruturados. Fizemos essa query para pegar uma consulta personalizada e vamos adicionar ao nosso relatório. Adicionar ao relatório. Aqui ele dá uma tabela geral, assim, mas a gente pode excluir, que a gente vai começar a construir. Sim, e para já deixar bonito, né, para já começar a trabalhar num ambiente agradável, a gente vai mudar o layout, na verdade o tema desse relatório. A gente quer deixar um fundo preto, algo mais bonitinho. E todo relatório que você faz tem muito a ver também com o tamanho da onde você vai mostrar esse relatório. No geral, a gente coloca um valor padrão que fica até nas nossas TVs aqui do hall, do corredor, e que o pessoal consegue acompanhar esses números. Então, a gente deixa ele com fundo preto ou um fundo escuro, um tamanho que se encaixe com as TVs, e a gente coloca os logos da Brasil Paralelo e do Liberty Tech, e também a gente pode alterar os títulos. Então, a gente coloca os logos, esse já está o logo da Brasil Paralelo, e a gente vai colocar o nosso logo do Liberty Tech. A gente vem aqui em imagem, fazer upload do computador, e aí a gente pode pegar a imagem que esteja salva no nosso local.
Sim. A gente pode pôr o título aqui também, né? Põe uma caixa de texto. E aqui, no caso, o nosso título será... Brasil Paralelo Membros. Brasil Paralelo. Membros do mundo, né? Isso. Aí você consegue ajustar o tamanho, até mesmo o tipo da fonte, né? A gente pode vir aqui do lado. Aí a gente ajusta o tamanho. Vamos pôr 28. Acho que 24 também. Acho que 28 também. Vamos pôr aqui no meio. Isso aí. Então, o primeiro gráfico que a gente pode fazer agora, parecido com o gráfico de pizza, né? O gráfico de rosca. Então, para a gente adicionar uma visualização, a gente vem aqui adicionar um gráfico, e aí tem todos esses tipos, né? A gente vai começar, então, selecionando esse gráfico de rosca, que a gente vai usar para escolher o campo de gênero da pessoa, né? Então, na verdade, a gente quer saber dos membros que a Brasil Paralelo tem, né? Dessa amostra aqui, né? Desses dados fake. Qual percentual de homens e qual percentual de mulheres que tem, né? Vocês perceberam que aqui já apareceu, né? Os dados que a gente... Estão lá, eles estão... que a gente... que tem naquela query, né? Que a gente fez o upload aqui em recursos, né? A gente pode ver os nossos dados, ó, que a gente fez o upload. Que estão aqui. E aí, então, eles aparecem aqui do lado com todos os campos, ó. Então, tem aqui o país, né? A data de nascimento, o ID do nosso usuário, a cidade, o país, o sexo, a idade. Isso. E aí, nesse gráfico, a gente quer saber o percentual que tem de homens e o percentual que tem de mulheres. Então, para a gente construir essa visualização, né, do gráfico de rosca, aqui, essa dimensão de período, como a gente não está colocando em função do período, a gente não vai preenchê-la. E aí, a nossa dimensão aqui vai ser, então, o sexo, né? Que é aqui o NM Gender Inferred. E a nossa métrica, então, a gente quer contar, né? Quantos usuários distintos que são do sexo feminino e quantos do masculino. Então, a gente vem aqui e coloca que a nossa métrica é o ID User, que é o ID do usuário, né? Só que é importante que eles sejam distintos, a gente não quer contar duas vezes a mesma pessoa, né? Então, a gente põe aqui em contar diferentes. Então, a gente tem essa primeira visualização. E aí, você pode alterar a cor do gráfico conforme você achar melhor, né? Então, nos casos, meninos azul e meninas rosa. Vamos colocar aqui o feminino, vamos editar para um rosinha bem bonito. Isso aí. E já ficou pronto o nosso primeiro gráfico, muito bonitinho. E a Lari comentou do dimensão, né? Data de dimensão. Vou clicar lá rapidinho. Que é aquele campo, dimensão de período. O que seria a dimensão de período, né? Você pode colocar algum período específico que você queira ver aquela informação, né? No caso aqui, a gente não vai colocar nada, porque a gente quer ver a base como um todo. Mas se eu quisesse só ver a distribuição de homens e de mulheres em um mês específico, aí poderia filtrar só um mês específico. Nesse caso, a gente quer ver tudo. Se a gente estivesse vendo, por exemplo, quantos membros entram na Brasil Paralelo a cada semana. Então, a gente colocaria ali o período, né? Nessa dimensão do período, a gente colocaria aqui data, início da assinatura do membro, né? Então, ia ter a cada semana todos os membros que estavam naquela data, que entraram. Um outro gráfico que a gente vai fazer agora é um gráfico de barras horizontal. Vamos selecionar esse gráfico de barras. Legal. Aqui, o que a gente quer ver? A gente queria trazer uma informação da idade dos membros, né? Como se os nossos membros são mais jovens, se são mais velhos, aqui na nossa amostra. Então, como que a gente faz isso? A gente tem informação da idade, mas se trazer a idade, vai ficar um gráfico meio esquisito, que nem leva aí a idade. O problema é que o Google Data Studio, ele não cria um histograma sozinho, assim, ele não tem essa função mais automática, a gente tem que criar as categorias, né? Exatamente. Se a gente só puser a idade aqui, vão ficar para cada idade quantas pessoas, e isso vão ficar muitas barras, né? Fica difícil de entender, assim, exatamente, não fica legal de visualizar. Exato, então a nossa ideia é fazer uma nova coluna
né? Uma nova informação de grupos dessa idade, né? Então, juntar todo mundo que tem entre 20 e 30 anos, de 30 a 40 anos, 40 a 50 anos. Como que faz isso? Então, a gente adiciona um novo campo, a gente vai criar um campo igual esses aqui verdinhos, né? Que são os campos, os azuizinhos são as métricas. A gente cria um novo campo e aqui a gente adiciona em linguagem SQL, parecida, né? com a SQL, né? Algumas coisas são diferentes, mas é bem parecido com a SQL. A gente cria o campo com as nossas categorias. Então, a gente vai fazer... usar a função case when, que é tipo assim, quando for... É o nosso condicional, né? Se for de 0 a 10 anos, então vai ser essa faixa, né? Isso. Então, case when, o nosso campo, que é value age. A variável de idade. Então, aqui, continuando, a gente coloca o intervalo entre 1 e 9 anos, né? E aí, a gente coloca, então, quando estiver entre esse intervalo, o que vai aparecer, né? Entre 0,1 e 0,9 anos. Tá. E aí, faz isso até... todos os intervalos. 1000 anos. A gente vai colocar aqui a query pronta, né? Aqui, apareceu magicamente. Mas é isso. Mas assim, dá para ir copiando e só alterando, né? Mas só para encurtar o tempo aqui, né? A gente já tem feito a query inteira. E aí a gente chama essa nova variável no nome que a gente quiser. Nesse caso vai ser NM Age Group, para seguir um padrão que já tem na nossa base. E aí, olha só, nós temos um novo campo aqui, ó. Tá vendo? Que legal. Então, em vez de a gente usar esse value age aqui, a gente vai usar o nosso campo que a gente acabou de criar. Sim, e olha, tá meio bagunçado, né? Então, a gente consegue ordenar esse campo que a gente fez. Deixa aqui para ficar bonitinha. Arrasta para deixar alinhado. Tá meio fora de ordem, então a gente quer que apareça primeiro a faixa dos mais novos, né? Até a faixa dos mais de idade. Então, aqui isso está acontecendo, né? Porque a gente está classificando pela quantidade de pessoas em cada faixa. Então, a gente vai mudar a classificação aqui pelo NM Age Group. Isso, tá? Porque aquela classificação é automática do Data Studio, né? E você consegue escolher uma variável específica para ordenar. Né? E aqui a gente vê que na nossa amostra tem o pessoal que não colocou idade, muito provavelmente. Tem o pessoal jovem que deve ter errado no cadastro, né? Porque não temos membros de até 9 anos de idade, né? Não pode ser assinante, né? E aí a gente pode filtrar isso para não deixar o nosso gráfico feio, né? Para não ter uma informação errada em relação a isso. Então, a gente vai fazer um filtro aqui, ó. A gente vem aqui no fundo e põe adicionar um filtro. E aí, então, o nosso filtro vai ser que a gente vai colocar a idade... Que tem uma idade mínima. A gente vai colocar acima de... E aí, a gente vai selecionar que a gente quer o valor da idade maior que 9, né? Então, vai ser a partir da faixa de 10 anos que a gente quer fazer. Então, a gente vai... incluir o value age para maior que 9. Isso aí. Então, a gente põe aqui salvar. E aí, tá vendo? Ele já tá aparecendo na faixa acima de 10 anos. Já ficou bonitinho. Legal, Lari. Ai, que interessante. Como está ficando bonito. Agora a gente pode fazer um outro gráfico muito legal também, que é de barras empilhadas. O que seria essas barras empilhadas? A gente quer relacionar o sexo, né, com a idade. E a gente quer saber a proporção da idade, né, dessa faixa de idade que a gente criou agora, se tem mais homens ou mulheres dentro dessa faixa. E aí, o gráfico que a gente vai usar é esse gráfico de coluna 100% empilhadas. Para a gente ver a porcentagem, né? Já traz mais esse dado, assim, da porcentagem que são homens e mulheres em cada faixa etária. Sempre que você seleciona um gráfico, o Data Studio traz algumas informações aleatórias. Então tem que arrumar aqui, ó. A gente não está usando a dimensão do período, então a gente pode apagar. Aqui, a nossa dimensão, ela vai ser
do Age Group também, né? Do NM Age Group. A gente vai, até agora, repetir o gráfico anterior. Isso, que é o campo que a gente acabou de criar, né? De grupos de idade. Dimensão detalhada é saber em qual quebra que a gente quer ver isso. Das barras empilhadas, das né? Como que a gente vai empilhar? Quais informações. E aí a gente quer ver o sexo, né? Então a gente põe esse aqui. NM Gender Inferred, tá vendo? Ó, masculino e feminino. Ele já automaticamente já mostra a legenda para nós. Então, todas aqui as informações. E como vocês estão vendo, aqui tem de novo os valores nulos, né? Então, a gente vai pôr aquele filtro que a gente já criou para selecionar o valor da idade acima de 9. Nesse caso, não é isso mesmo. Isso, e também não está ordenado como a gente quer. A gente quer que fique bem ordenadinho no eixo X ali, a classificação do grupo de idade. Mesmo problema anterior, né? A gente põe aqui crescente, fica na ordem certa. Fica na ordem certa. E se você também quiser ordenar, colocar masculino na parte de cima e feminino na parte de baixo, tem a classificação secundária para esse tipo de gráfico. Aqui ele está fazendo a quantidade que está maior, né, embaixo, mas se a gente puser aqui crescente, ó, a quantidade que está menor vem primeiro, né? Isso. Então, do menor para o maior. Aqui está do maior para o menor. Bom, seguindo aquele nosso dash que a gente quer fazer, uma outra informação que a gente quer levar é uma tabela com mapa de calor, com o número de membros de cada país e o percentual de membros que tem em cada país também. Então, a gente vai usar aí um gráfico, mas seria uma tabela com mapa de calor. Aqui. Vamos colocar aqui. E aí, então, né, como sempre, traz dados que ele quer. A gente tira a dimensão do período, porque a gente não está fazendo uma análise em relação ao tempo. A gente quer nessa dimensão, que seria cada país, né? Então, seria o campo de país. Aqui na nossa base é NM, Address Country. E aí, então, aqui ele já está contando, né, os usuários. Como aqui na tabela, você tá vendo? Vocês estão vendo aqui, ó, tá aparecendo esse ID user, ele é feio, né? Fica aqui na tabela também esse NM, Address Country. A gente pode mudar o nome aqui, colocar o que nós queremos, né? Então, eu vou colocar aqui país. E vou colocar aqui número de membros. Número de membros, né? Aqui eu vou colocar usuários, não membros, né? Membros. Então, aqui a gente então tá vendo o número de membros e a gente também quer ver a porcentagem, né? Que esse número corresponde. Isso, a representatividade de membros em cada país. Então, para isso, ó, aqui a gente pegou o campo ID User, que é o nosso ID do nosso usuário, né? Cada usuário tem um ID único. E a gente está representando por número, aqui, ó, forma numérica, por número mesmo. Agora, aqui a gente vai representar por porcentagem. A gente pode pegar o mesmo aqui, que é o ID User também, né? Aqui eu vou pegar o ID User para cá. ID User. A gente vai colocar porcentagem. Membros. E aí aqui em tipo, numérico, porcentagem. Então aqui a gente coloca em percentual, mas tá vendo que ele fica esquisito? Então a gente tem que fazer um cálculo de comparação com ele. Aqui tá falando com nenhum, ou seja, ele tá olhando aquele número e pensando que ele já representa o percentual. Mas na verdade, ele precisa ser um número em comparação com a base inteira, uma comparação com um todo. Então, em relação aos dados correspondentes, né? Isso aí. E ele agora sim está comparando com o número total de todos os países, né? Isso. Legal que já está ordenado, o Data Studio às vezes acerta. Aqui a gente pode também colocar, aqui, ó, a dimensão a gente quer deixar mesmo desse lado, né? Do lado esquerdo. E aqui as métricas a gente coloca no centro. Legal, tá ficando fofo. E também, ao lado, a gente quer fazer um mapa para ver a distribuição dos membros em relação a esses países. Sim. Aqui ele deixou essa cor, né? A gente deixa essa cor mesmo? Ah, tá bonitinho.
Legal, né? Uhum. Mas dá para mudar aqui as cores, ó. Aqui, ó, a métrica 1, então tem essa cor que ele pôs. E a métrica 2 aqui, ó, ele pôs essa cor, é o mapa de calor, né? Uhum. Então, o próximo gráfico que você estava falando vai ser um gráfico de visualização no mapa. Isso é bem legal. Isso, esse é legal. A gente pode usar o mapa de balão. Esse aqui. Legal. Nesse, ele tá levando como padrão a dimensão do período, a gente não precisa. E aí ele tá levando já uma informação que ele identificou que é uma informação geográfica, né? Tá vendo que tem um ícone do globo, né? Então ele já tá levando porque para fazer um mapa você precisa de variáveis geográficas, né? Aí no caso ele já leu esse. Que é esse mesmo que a gente vai usar. Tem a informação do país. Aqui, então, ele tá pedindo informações diferentes, né, do que dos outros gráficos. Ele pede aqui o local, aqui ele vai pedir a dimensão da cor e do tamanho dessas bolinhas, né? Então a gente vai usar na dimensão da cor o ID user, porque ele vai calcular de quanto mais ID user naquele local, a cor vai ficar mais intensa. O que deu ruim aqui? Deu ruim, volta. Então a gente não vai usar a dimensão de cor. É porque ele para cada ID user, ele tá usando uma cor. Aqui, ó, a gente conseguiu colocar, então, a gente consegue colocar por tamanho, né? Então as bolinhas maiores vão ser as que têm maior quantidade de usuários, né? Então a gente coloca aqui membros. E aí a gente também consegue pela cor, né, Laine? Isso. A gente pode usar até mesmo a mesma variável para intensificar a cor quando tem maior quantidade de membros. Tinha outras opções também para fazer esse mapa. Tinha uma dimensão de cor, que seria para cada registro diferente, uma cor diferente. Mas nesse caso, todos são membros, então a gente não utilizou aquelas informações. E o nosso teste está ficando lindo. Aí a gente pode aqui fazer as nossas configurações do que a gente deseja, né? Então a gente pode mudar a cor, ó, vamos colocar um verde água para ficar bem bonitão. A gente pode mudar... Então aqui, ó, a gente consegue mudar a cor, ó, vou pôr esse verdinho, né? Então ele te dá também a opção de mudar as cores mínima para os valores que são mínimos e máximos, né? E também de mudar a opacidade aqui, ó, vou colocar 90%. Né? Então, tem todas essas mudanças também de cor, de layout. Legal. Então... Legal. Nosso dash já está praticamente pronto, né? E se vocês quiserem já deixar disponível para outras pessoas verem, para já ser útil, né? Tem uma opção muito legal, principalmente quando o dash precisa de manutenção depois, que é ter uma opção de publicação e de rascunho, né? Que fica ali em arquivo, configurações de publicação, e aí você consegue ativar. Então, o que vai acontecer? Vai aparecer ali em cima a versão que você está fazendo alguma modificação. Aí é a versão de rascunho. E tem a versão publicada. E a versão publicada é tudo que você fez até agora. Aí você já pode deixar disponível e outra pessoa pode ver. E aí pediram para incluir alguns números, né, por exemplo. E aí você consegue voltar nesse dash, colocar em editar e fazer essa modificação na versão de rascunho, que não vai impactar a pessoa que vai estar utilizando, né? Se estiver mostrando em algum lugar, alguém estiver utilizando para acompanhar, você pode fazer as suas modificações, até mesmo da layout, que não vai impactar. Então, só para finalizar o nosso dash, a gente vai colocar alguns números gerais em cima, os big numbers, né? Para trazer um volume geral de membros no mundo, no Brasil, e a representatividade. Então, para trazer o total de membros no mundo, é só levar a variável de ID user, que é a nossa informação de membro. Então, a gente pode pegar aqui o campo, ó, e arrastar para a tela também, tá vendo? Legal. E aí, aqui ficou uma tabela, né? Aí você vem aqui e seleciona esses dois cardzinhos aqui, são para mostrar número, né? Então, um é com número não compactado, outro é com número compactado.
Porque até o Big Number é considerado um gráfico também, né? No Data Studio. Inserir, adicionar um gráfico, e lá vai ter essa opção de número geral. Isso, aí a gente pode colocar tudo aqui centralizado. E para ficar um campozinho, né, assim, separado, um gráfico separado, com bordinhas, a gente pode pôr essa sombra, que fica um pouquinho mais... Legal. Pode alterar o nome, em vez de Record Count, colocar membros no mundo. Aqui na nossa amostra. Aqui a gente pegou todos os usuários, porque, na verdade, no mundo é toda a nossa amostra, né? Então, todos os países, incluindo o Brasil. Agora que a gente vai começar a especificar. Então, próximo, trazer a quantidade de países que estão esses membros. Copia esse, cola. Pode copiar esse Big Number que já fez, colar e só mudar o campo. Em vez de olhar membros, olhar CD Entries Country. Vamos tirar o período, né? Que também esse período não faz sentido, né? De data de aniversário. E aqui, então, a gente vai pegar todos os códigos diferentes de país que nós temos, né? Que já está dando a contagem dos distintos, automaticamente. Nós temos 47 países que têm membros no mundo, né? E qual que é essa porcentagem em relação ao número de países total? Nós temos 193 países no mundo. E aí a gente pode colocar essa informação aqui do lado, aqui embaixo, né? Vou colocar isso um pouquinho mais para cima, para a gente colocar essa informação aqui do lado, aqui embaixo. Isso. Então, 47 representa quanto, né? Vamos colocar mais um gráfico. A gente pode pegar daqui também, ó. Porque todos esses são gráficos, né? Mesmo que sejam pequenininhos, vão ser gráficos. Nesse caso, é considerado gráfico para fazer no Data Studio, né? Aí a gente vai tirar a dimensão do período. E aqui, a gente vai criar um novo campo, porque a gente vai fazer uma conta agora. Uma conta. Então, eu fiz matemática, eu sei essa conta. Então, para trazer a representatividade de quantos países a Brasil Paralelo está na nossa amostra, a gente faz uma continha, que é a quantidade de países que está Brasil Paralelo, que seria trazer esse 47, né, que a gente havia feito, dividido pelo total que existe no mundo, que é 193, que a gente pesquisou no Google. Então, a gente cria esse campo, né? É só para fazer essa conta mesmo. E são os códigos distintos aqui de novo, né? E aí, aplicando, aqui a gente vai colocar em porcentagem, né? Vai ficar bonito. Aqui a gente coloca. Bom, e aí a gente vem aqui e nesse novo campo a gente não quer nada. A gente não quer que tenha nada. E quer deixar pequenininho embaixo. E a gente quer diminuir o tamanho desse gráfico, né? Que é fazer uma letra menor. Então, a gente pode centralizar para ficar mais fácil. E aí, aqui a gente pode mudar a cor. Vamos pôr um verde água. E vamos mudar o tamanho dessa cor. Vamos pôr 14, ficou muito pequeno. Vamos pôr 18. Isso, então meio que está mostrando que esse 47 representa 24% do total. A gente vai também mudar o nome, que ele tá CD Address Country, vai mudar para... Aqui em cima. Isso, países. Setup. Aqui, países. Já estamos terminando o nosso dash. Vamos colocar só mais duas informações que seriam legais de membros no Brasil, né? Já que a gente está mostrando a volumetria de membros no mundo inteiro, quantos tem no Brasil. E para fazer isso, a gente acha legal trazer um novo conhecimento, que é de adicionar uma métrica, né? Então, a métrica é tudo que a gente vai usar para fazer alguma conta de alguma forma, né? Então, aqui a gente poderia trazer o ID user e fazer o filtro apenas para o Brasil, mas a gente não quer fazer assim, a gente quer mostrar um modo diferente para trazer a mesma informação, que seria criar uma nova métrica, né, por meio de um novo campo. Aqui, então, a gente vem adicionar um campo, né,
E aí a gente quer que essa métrica, que é o quê? Vai ser uma forma da gente agregar os nossos dados, né? Então a gente quer agregar contando todo mundo que é do Brasil somente. Então a gente põe aqui count distinct. A gente quer contar o quê? Os ID users, não é? São os usuários distintos, né? Só que a gente quer colocar a condição de que eles sejam somente no Brasil. Somente do Brasil. Então, a gente põe aqui dentro do count distinct uma condição. Que daí, então, é a condição de verdadeiro e a condição de falso. E aqui eu vou pôr a condição nossa. Que é quando o nosso país é Brasil ou o nosso código é BR, né? Isso. Or city address country igual a BR. Para a gente assegurar que está todo mundo aqui em letra maiúscula, né? A gente pode colocar nesse campo do NM address country um upper, que todo mundo nesse campo vai estar com letra maiúscula. Então. Isso. Praticamente a gente fez a mesma coisa do outro, né? Lá a gente colocou um filtro de país, mas aqui a gente está criando uma métrica utilizando esse mesmo filtro, para a gente reaproveitar depois esse novo campo. Então a gente dá mais uma nova opção. Membros do Brasil. A gente salva. Good. E aí a gente pode trazer diretamente essa métrica para cá, ó. Tá vendo? Já veio até com o nome dela aqui. Muito legal. Vou colocar aqui. E aí a gente pode trazer o percentual embaixo também, representatividade, igual a gente fez no outro. Exatamente. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Só que a nossa conta vai ser diferente, né, Lari? Isso. Nosso numerador vai ser esse novo campo que a gente fez. Então a gente já tem, né, agora o campo de membros no Brasil. Que vai aparecer aqui, ó, membros do Brasil. Isso, dividido pelo total. Que é só count distinct ID user. Exatamente. Que é o mesmo número que está aqui em membros no mundo, né? Exato. Pronto. Então, os membros do Brasil são 91,24% de todos os membros, né, do mundo. Inclusive, a gente tem esse mesmo número aqui, ó, nessa nossa tabela que a gente criou, né? Sim. E, bom, então aqui a gente tem esse número, né, que até a gente pode validar com o que está aqui na nossa tabela que a gente tinha criado, né? Sim. E esse ficou o nosso dash e ainda está na versão de rascunho, então para mostrar, né, para deixar visível essas modificações que a gente fez agora. Não apareceu, né? Lari, mas perdeu tudo. Não. Se voltarem a editar, vão ter as alterações que você acabou de fazer, que a gente acabou de fazer, e para aparecer precisa clicar em publicar ali em cima. E agora ficou certinho, a gente consegue ver. Agora, quando a gente for para a versão publicada, temos aqui o nosso dash, né? Bom, então assim ficou o nosso dash, a gente colocou aqui, né, para apresentar. Deixa eu apresentar. E aí, então, tem uma infinidade de possibilidades, né, que pode ser feito com Data Studio, e Data Studio é uma das formas, né, um dos programas de visualização de dados, mas ele já traz muitas ferramentas, né? Dá para brincar bastante, e aqui a gente mostrou o básico mesmo, assim, de algumas informações e de alguns gráficos que dá para fazer, mas dá para você fazer combinações trazendo informações do país específico ou informações de escolaridade, e aí você consegue fazer join com a tabela que você já tem por meio de alguma chave de cruzamento. Então aqui, por exemplo, a gente poderia colocar aqui o ID user, né? E aí pegar uma outra tabela que tenha também os mesmos ID users, só que tragam outras informações. Então, igual a Lari falou, trazer informação da profissão da pessoa, ou informação
não sei, do bairro que ela mora, mais informações geográficas, né? Pode trazer muitas informações que a gente vai mesclar com essa tabela, e aí a gente vai ter uma tabela com mais informações que a gente pode trazer para nossa visualização. E essa é uma forma de você relacionar essas tabelas, né? Fazer esse join. E de enriquecer a sua análise. E aí você fala, mas não cabe mais nada aqui no nosso dash, né? Você consegue criar outras páginas, né? Então, poderia criar uma segunda página, ali tem adicionar page. Aqui. Que ele vai acabar seguindo o mesmo layout e você poderia fazer uma página só para mostrar as informações no Brasil. Exatamente. Aí você pode vir aqui em Theme Layout, né? E aí você muda, por exemplo, olha, esse é bacana, assim, como que você vai fazer a navegação entre essas páginas. Então aqui, ó, é que as duas páginas agora estão sem títulos. Mas você pode ficar igual um site, né? Então você pode modificar aqui. Na versão publicada, isso fica bem legal, assim, de ver. E é isso, se vocês gostaram, deixem o like de vocês no vídeo, né? E se gostaram desse tipo de conteúdo, comentem aqui no vídeo para a gente trazer mais, trazer talvez uma evolução de como fazer esses dashes no Data Studio. E é isso, espero que vocês tenham gostado bastante. Tchau!